Então, eu estava até comentando que eu montei essa apresentação, para vocês terem uma ideia, para o FISLI, vocês conhecem? O Fórum do Software Livre, que tem em Porto Alegre, que é o maior evento de software do mundo e é hiper, super lotado. Acontece na PUC todos os anos e é muita gente de todos os países, é um evento muito, muito interessante. Que é de gente, enfim, da internet, programadores, desenvolvedores, pequenas empresas de serviços e muito pouca gente até mais estudada, né? Eu costumo dizer que eles não têm formação em nada, né? Muitas vezes é aquela gurizada que já sai fazendo alguma coisa e não tem muita formação. E a minha expectativa era fazer uma fala para eles no sentido de alertar que o que eles estão fazendo ali, principalmente esse pessoal do software livre, que tem uma posição tanto quanto ideológica contra, né, toda a dimensão paga, né, dos softwares proprietários e tal, a minha intenção era mostrar para eles, olha a importância de onde vocês estão metidos. E, ao mesmo tempo, a minha perspectiva é que eles pudessem me ajudar desenvolvendo um instrumental dentro da internet para poder simplesmente juntar todas as informações, que algumas delas eu vou falar para vocês aqui, mas que para mim é o que está precisando para a gente realmente ter uma noção de que algo está acontecendo fora dos nossos desejos, né? Fora daquela coisa mais, enfim, normativa nossa mesmo, de não, eu estou acreditando que é isso porque, né? Aquela coisa meio... a gente brinca, né, com o pessoal mais comunistão que está vendo a revolução a cada esquina, então toda greve é a última greve, toda crise é a última crise e tal. Então, a minha intenção com essa apresentação era essa, ao mesmo tempo dar para eles uma leitura de mundo que eles não têm por formação e, por outro lado, convidá-los a me ajudar a fazer esse negócio. Para vocês terem uma ideia, a apresentação foi um sucesso, saí dali com vários contatos. Um dos guris, vocês conhecem um site chamado Os Proprietários do Brasil? Pois é, um dos guris é o engenheiro da Unicamp lá, que ajudou a fazer aquele negócio. A gente marcou uma reunião aos domingos, olha, pelo menos umas 4, 5 vezes. Não aconteceu. Eu com os projetos, ele com outros projetos, sei lá o quê. Enfim, esse ano, inclusive, eu não estou tocando esse negócio aqui. Eu estou num outro projeto, maluco também. Viu, Fagião? Estou fazendo uma história, estou fazendo um livrinho sobre dialética em quadrinhos. Formato comics, uma doideira, assim, entendeu? Tá me tomando tudo. Mas esse projeto, ano que vem, eu quero retomar. E a minha intenção com o IHU também era um pouco essa, entendeu? Era ganhar simpatizantes para ajudar a fazer esse negócio, porque eu acho que ia ser muito legal se a gente fizesse isso. Tá? Muito legal mesmo. Então, para passar um pouco a ideia para vocês, é isso. O que eu estou apostando? Eu estou apostando numa transição anticapitalista, né? Anti, num sentido muito peculiar. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de lançar um paper, eu até comentei na entrevista que eu dei para os guris aí da revista do IHU, acabei de lançar um paper num congresso de marxistas, né? Eu me considero bastante marxista, mas eu costumo brincar que eu sou pré-marxista, porque eu sou mais hegeliana do que marxista. Mas eu acabei de defender esse paper lá no congresso, que eu estou chamando de debilidades do marxismo inviabilizadoras do socialismo. Falei, não, vou apanhar pra caramba, né? Mas por que eu estava dizendo isso? Porque a necessidade de sair de certas formulações que eu reputo mais simplórias do marxismo atrapalham a viabilidade de uma outra sociedade, tá? E, estão entendendo o meu ponto? Acaba que uma outra sociedade está nascendo à revelia da gente. E muitas vezes é a revelia mesmo. Né? Para ter uma ideia, a minha militância na economia solidária é antiga e eu vivo dizendo para o pessoal que na economia solidária, esse pessoal que eu vou falar aqui, da economia colaborativa, esses nerds, esses garotinhos de classe média e classe média alta, são super mal vistos. Entenderam? Pessoal, não é isso que eu quero. Isso aí são os novos gestores do capital. Eu falo, vocês sabem disso? Como é que vocês sabem disso? Vocês conhecem? Vocês sabem, essa parte antropológica também me super interessa, né? Vocês sabem como é que eles vivem? Vocês sabem quem é que quer dinheiro, quem é que não quer dinheiro? Quem é que acha que está muito bem fazendo outra coisa? Né? Então, não se sabe e alguma parte do discurso já escanteia, fala, não é isso que eu quero, tá? Bom, então, outro pano de fundo para essa apresentação aqui. E um terceiro pano de fundo foi o último Fórum Social que teve em Porto Alegre, uma palestra do Harvey, às vésperas dele lançar o último livro dele, e que ele falou em transição anticapitalista. Eu falei, uau, que legal! Então alguém do peso do Harvey já está tendo, assim, a petulância de dizer isso.
né? E olha que, eu lembro que quando estourou a crise de 2008, aí a gente ficava naquela coisa meio assim, nossa, será que isso é crise do quê? É uma crise do neoliberalismo? Ou é uma crise do capitalismo em geral? Né? Ou é uma crise da hegemonia americana? É uma crise do quê? Né? E tinha gente apostando na primeira, na segunda ou na terceira. E no final das contas, os caras super saíram por cima. Então, assim, as coisas só pioram. Né? Enfim, então, ao mesmo tempo que você tem um quadro pavoroso, né? Por outro lado, tem alguma coisa comendo a sociedade desde dentro. Aliás, no caso de vocês aqui, até por causa do público, eu vou te pedir para ir para a última lâmina. Depois dessa palestra do Harvey, que eu falei, nossa, eu fiquei super inspirada, falei, não, então faz sentido. Por quê? O que o Harvey prometia na palestra e depois o livro dele é exatamente isso. Ele acha que o legado da transição feudalismo-capitalismo é o grande legado que a gente tem para pensar o momento atual. E isso eu acho genial. Por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, eu que lecionei essas disciplinas durante muitos anos, esse debate ele já foi revisitado pela academia tantas vezes, mas tantas vezes, né? E a cada vez as coisas melhoram, os pensadores trazem mais coisas, experiências de mais países. Né? Eu lembro a época que o Takahashi, um japonês, entrou, que o pessoal, num primeiro momento, fazia uma aproximação do Japão com o feudalismo europeu muito grosseira. No segundo momento já não era mais aquilo. Enfim, é um debate tão rico. E por quê? Porque o feudalismo é a primeira vez que a gente tem alguma coisa parecida com efetivamente um modo de produção organizado. Ou seja, não é só o conceito do Marx, não é só essa proposta de ler a história, né, como se eu tivesse um modo de produção dando lugar a outro modo de produção. Coisa, por sinal, que uma leitura mais simplória faz muito equivocadamente. Como se o escravismo fosse um modo de produção. Né? Vocês já viram aquele pessoal que fala assim, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Né? Ainda bota um lá, modo de produção pré. Né? Mas fica uma coisa muito automática, muito mecanicista, muito ruim. Né? Eu acho que, rigorosamente falando, sequer o feudalismo é um modo de produção. Ele não consegue as relações de servidão, a unidade institucional, ela não é tão suficientemente coesa para a gente chamar de um modo de produção. Ou seja, isso só vale para o capitalismo. Por isso que é altamente novidadeiro, né? A gente entender como é que esse modo de produção pode trazer dentro dele mesmo a transição para uma outra coisa. Mas o feudalismo já traz, e principalmente no momento de transição, a grande coisa que é necessária para a gente pensar agora, que é o fato dele mexer com N estruturas da vida ao mesmo tempo. Então, a religiosa, que um certo marxismo não leva em consideração, mas um Weber da vida vai levar em consideração. Né? A coisa cultural, que algumas pessoas, né, achavam que quando Marx falava, não é as ideias que interessam, porque elas vêm por tabela, então deixa para lá. Não, as ideias também têm um papel ali dentro. Enfim, então a transição feudalismo-capitalismo, ela só ocorre, e ela ocorre e generaliza-se pelo globo, né, porque ela mexe em todas as esferas da vida. Para vocês terem uma ideia, então, depois da história do Perry Anderson, do Harvey, eu descobri este parágrafo do Perry Anderson que eu fiquei, assim, fissurada. Né? O Perry Anderson tem um livro que é muito interessante, que é o Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Ou seja, para ele pensar a transição feudalismo-capitalismo, ele é obrigado a ir para antes do feudalismo. E é genial. Tem coisas ali para a gente entender por que Portugal e Espanha nos deram o legado que nos deram. Tem coisas sobre como é que é o feudalismo sueco, por exemplo, que eu fiquei assim, apaixonada. Falei, como é que pode você realmente, né, Fadion, a gente estava conversando há pouco, essa coisa de genealogia da história, né? Como é que você faz para buscar realmente lá atrás esse DNA em funcionamento, né? E nesse livro, o Perry Anderson, lá pelas tantas, tem esse parágrafo que eu achei fabuloso, que ele vai estar dizendo o seguinte, eu já quase decorei esse negócio, porque ele está dizendo o seguinte, tomar uma aguinha, já sequei a garganta. Ao contrário de muitos marxismos, aqueles marxismos que faziam uma certa divisão base, né, forças produtivas e superestrutura, relações sociais, né, o que já é um equívoco, por isso que eu falo que eu sou pré-marxista, hegeliana, não se faz esse tipo de disjuntiva rígida, né, as coisas estão super, hiper relacionadas, enfim. Mas então, ao contrário de certos marxismos,
que pensam que esse lado base, forças produtivas, né, o lado econômico, ele tem que irromper forte e rasgar a superestrutura das relações sociais, jurídicas, políticas, culturais, etc., né, para você ter um novo. Né? Então, ao contrário de você ter isso, forças produtivas novas que irrompem e rasgam o tecido social, o que acontece para ter uma transição, que explica uma transição, é que novas forças produtivas vão meio que pipocando. Né? Então, não é nada forte que vai, rompe, acabou. Né? Pelo contrário, vai pipocando. Pipocando, o que significa isso? Pum e pum, morre, não vinga. Então tem muita gente, não vinga, mas não é para vingar mesmo no início. Por quê? Porque o tecido social ainda é muito forte. Ainda funciona como obstáculo, né? Então no início você não chega nem a estourar, a pipoquinha fica ali, né? Só que daí a pouco, uma vai, outra vai, e o tecido social vai esgarçando, vai se alargando. Então olha a ideia de movimento aí fantástica, né? Você, ao esgarçar o tecido social, você diminui os obstáculos para novos experimentos de forças produtivas. Entenderam? Ou seja, se é que a internet é uma força produtiva nova, né, não é aquela coisa, meu Deus, salvação da lavoura, ela vai vir, vai irromper com toda uma sociedade em funcionamento e vai carregar o novo consigo e transformar em ruínas todo o resto. Não! Ela está nascendo, a gente está experimentando, está brincando de usar assim, de usar assado, só que nisso você vai esgarçando o tecido social. Né? Isso você vai esgarçando as formas tradicionais de troca, institucionalizadas nos seus espaços, que nada mais é que o mercado. Né? E aí, ao esgarçando isso aos poucos, você vai dando condições para que as outras que vêm depois sobrevivam mais tempo, ganhem mais adeptos, cresçam, se desenvolvam. Então, quando eu me deparei, agora para voltar lá atrás, quando eu me deparei com esse parágrafo terrenos, eu falei, pá, então já tem gente entendendo tudo o que está acontecendo. Né? Que é bem isso. Do meu ponto de vista, o que está acontecendo hoje é isso. Tem muitos experimentos novos rolando, muitos. Qual é que é a ideia do projeto como um todo? Eu quero ver todos esses experimentos juntos. Eu quero ver tudo e olhar, né? Quais são autogeridos, quais são de trocas que não envolvem moeda, quais são que envolvem moeda, porque sabe que não é essa a questão, não é esse o problema. Né? Quais são aqueles que você, enfim, faz uma relação direta com fornecedor, produtor, consumidor. Enfim, como é que a gente faz para olhar tudo isso? Né? Para olhar, para contabilizar quantos % eles são, o que eles são nos PIBs das nações, quantas pessoas eles envolvem, com que filosofia. Agora, só dá para fazer isso o dia que essas informações estiverem todas no mesmo lugar. Muito bem, então... essa foto, durante muito tempo, ela era o meu retrato de Facebook. Porque eu falava assim, essa é só o símbolo de onde nós chegamos no capitalismo. Né? Isso é o exemplo da irracionalidade absurda, né, absoluta. Quem é que imagina que você agrega valor numa banana, tirando a casca da banana, botando num ambiente de plástico, encapando aquilo e botando no supermercado? Então, esse é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Né? O capitalismo, aquele que já foi racional nos meios, ainda que ele sempre tenha sido irracional nos fins, o problema é que a racionalidade nos meios já está ficando maluca. Né? Você não tem mais como controlar, como saber quem está trabalhando o quê, fazendo o quê, quem é produtivo como, e aí o sistema já começa a patinar mesmo. Então, para não falar muito das contradições do capitalismo, eu boto essa banana aí que dá para entender o que está acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, tinha que ver os desdobramentos disso aqui. Hoje eu fui procurar essa foto de novo para colocar ela aqui, e aí eu tava vendo, isso aí saiu mó tiro pela culatra, essa empresa, não sei... Entenderam? As coisas não param. Isso não deve estar mais no mercado, não é possível, entendeu? Alguém recolheu o feedback da sociedade que isso era um cúmulo do absurdo. Muito bem. Mas então, a ideia era essa, né? Falar lá para o pessoal do FISLE, eu vou usar como guia aqui, só para a gente ter, então, esse parâmetro transição feudal para pensar a transição capitalista, né? E mostrar para vocês qual é que é a ideia do projeto, então. Transição feudal, vocês estão mais enturmados com esse tema do que o pessoal lá,
mas eu coloquei na forma de uma pergunta mesmo, né? Por que o capitalismo seria transitório? Porque todos os demais são. A sociedade é transitória, o mundo é transitório. Tudo que a gente faz em cima de situações que a gente herdou, mas ao estar atuando sobre elas, você já está as transformando, e tá aí uma coisa que ninguém questiona, né? Da biologia à economia, todas as ciências que existem, essa constatação do movimento, né? Isso não tem nada a ver com a China hoje e a sua filosofia ser de interesse, né? Tudo é movimento, yin, yang, bababá. Isso é a única coisa que não se questiona, certo? Então tá, então, se ele é humano, por que a gente tem que pensar a perenidade dele? Por que a gente tem que pensar que ele não vai acabar? Então, o reconhecimento número 1 mais simples é esse. Agora, a grande questão é por que ele estaria morrendo agora? Porque ele pode ser transitório e, né, tem um grande pesquisador, um grande historiador do feudalismo também, que é o Maurice Bourque, ele tem uma frase que é fantástica. O feudalismo está pronto no século XII. E do século XII em diante ele já está morrendo. Então, assim, né, quem disse que este é o momento de morte do capitalismo? O feudalismo demorou séculos e séculos para morrer, né? Então, a minha pergunta é essa. Por que agora ele está morrendo? Eu estou querendo dizer o seguinte, o auge dele vale a mesma frase do Bourque. O auge do capitalismo é quando você tem as condições de sua generalização. Só que as condições da generalização das relações tipicamente capitalistas, numa palavra mercantis, né, já carregam um pouco dessa contradição que vai amadurecendo e vai, digamos, oxidando, né, esse conjunto de relações aos poucos. Mas o que tem de diferente do hoje? Eu estou querendo dizer o seguinte, o fim começa quando a forma mercadoria, essa forma mercantil, se mostra inadequada para o próprio desenvolvimento das forças produtivas. Essa é a hipótese marxiana básica, né? O Marx dizia assim, o capitalismo não vai acabar pelos seus defeitos, ele vai acabar pelas suas qualidades, porque as suas qualidades não cabem mais na estrutura contraditória que o marca, né? Então, o que ele estava querendo dizer com isso? O desenvolvimento das forças produtivas não cabe nas relações sociais de produção. É esse o caso, né? Então, vocês imaginem, quando um equipamento, quando uma máquina, quando a gente puder levar uma impressora 3D para casa, já imaginaram? Tu pode levar uma impressora 3D para casa. O que vai acontecer? Né? Obviamente, no início, o preço da impressora 3D vai inviabilizar que a gente a leve para casa. Só que a tendência do próprio sistema é que o preço dela barateie violentamente. Quer dizer, no limite, nós vamos poder levá-la para casa. O que está errado naquela parcela do marxismo que vê, então, neste desenvolvimento das forças produtivas, o novo? Como a frase do Perry Anderson critica, entendeu? Ah, não, mas então se acontecer isso, aí vai ser o fim do capitalismo mesmo. Por que não? Por que não é isso? Ah, então tá, impressora 3D é o socialismo sobre a Terra. Não, por que não? Porque simplesmente, se você não mudar junto a superestrutura, a coisa pode degringolar num outro aspecto. Quer ver uma coisa que eu acho super interessante? De novo, usando a transição feudal. Não é porque as relações, no momento de decadência feudal, começam a se tornar mercantis, não é no momento em que os servos têm a opção de pagar a corvéia ao senhor em moeda, que é alguma coisa que vai significar um momento de ruptura muito grande, não é por isso que você tem automaticamente capitalismo. Na Europa Oriental, isso vai dar em um reforço da servidão. Entende? Então, por isso mesmo. Então, não é isso. É que na Europa Ocidental, junto com isso, as tais demais esferas da vida estavam se mexendo, ok? Até hoje, você vai na Europa Oriental, o que é o catolicismo da Europa Oriental? É uma loucura. Ele é de um apelo àquela coisa mais... como é que chama, gente? Me ajudem, professores que entendem de religião, esse apelo das imagens, apelo, né? O Papa dizendo que Adão e Eva é uma mistificação, e você vai na Polônia e os caras vão lá pegar os pedacinhos dos ossos como se estivessem na Idade Média. Né? Então, até hoje, eles têm uma herança que não passou por todo um questionamento, até hoje. Imaginem nesse período. Né? Então, para dar em transição na Europa Ocidental,
todas essas mudanças tinham que estar acontecendo juntas. Né? Então, não é a máquina a vapor que traz o capitalismo e não é a impressora 3D que vai trazer o socialismo. Mas é verdade que, no momento em que estas forças produtivas começam a se chocar com as relações sociais existentes, só que aí é que tá, os caras podem apelar ou podem deixar passar. Tudo vai depender de quantas coisas estão pululando junto. Ok? Tá. Bom, então eu estava tentando caracterizar o nosso momento, né? O nosso momento tem a ver com o quê? Uma série de operações de troca não envolvem mais equiparação de valor. Essa é a grande mágica. Estava falando com o Fajon também no intervalo sobre o dia que vocês fizeram um papo aqui sobre o Polanyi, né? O Polanyi é um autor fantástico, graças a Deus, super descoberto nos últimos tempos. Né? Nos últimos tempos, não, já tem uns 20 anos que ele começou a ficar sucesso na economia. Mas eu gosto muito, além da Grande Transformação, que é o livro dele que faz essa reflexão sobre o institucional, que é típico do capitalismo, né? Que é esse livro, que é a Grande Transformação. Eu gosto muito de um outro livro dele que faz uma reflexão sobre os modos de produção anteriores, que é muito interessante. Tem um capítulo que eu adoro, que é Aristóteles descobre a economia, e que é genial. E, enfim, por que eu estou lembrando disso? Porque o fato de que o Aristóteles não conseguia pensar preço na época dele, né? Por que ele não conseguia pensar preço? E olha que ele pensava. Lá para Santas ele pergunta quanto é que vale uma almofada, quanto é que vale uma casa, né? Mas ele não tem como dar a resposta. Ele não tem como pensar o valor como equiparação de trabalhos, né? E por que ele não tem como pensar isso? Porque a sociedade é muito distinta. Né? O Marx toca meio superficialmente nisso, mas o Marx enxergou bem, falou, olha, não tem como pensar isso lá. É uma sociedade de não livres iguais. Então, como é que eu vou equiparar trabalhos como se as pessoas fossem livres iguais? Né? O Polanyi vai mais fundo, pega toda uma bibliografia da antropologia muito interessante, né? Vai olhar, olha, como é que num período onde o sujeito caça num espaço, né, os filhos são criados em outro, né, ele vive com a comunidade daquele outro, ele faz trocas com outro, enfim, não tem unicidade sequer do espaço que ele ocupa, junto com as atividades que ele desempenha. Como é que num lugar onde as trocas são muito referidas a tradições, então tem um certo tipo de bem que você não troca, mas você só dá para a filha mais velha na noite de lua cheia. O outro bem você dá para o filho do meio quando não tiver lua nenhuma. Enfim, são tantas discricionalidades, são tantas coisas que atrapalham a livre troca que não tem como ter essa equiparação. Nem pensar, não é típico dessa sociedade. O que está acontecendo hoje em dia? Exatamente isso ao contrário. Entende? Então, se é que a troca mercantil supõe essa equiparação total de trabalhos, isso significa transformar o trabalho numa medida padrão, ainda que ela seja negada pelo próprio desenvolvimento capitalista, né? Mas o que está rolando quando essa medida não é mais suficiente? Quando tem formas de troca que são feitas na base da doação, que são, não sei se vocês conhecem, é famoso na internet, né, os casos em que eu defino quanto que eu quero pagar por um disco. Né? Eu defino quanto é que eu quero colaborar com um projeto. Né? Tá lá um crowdfunding, eu vou lá, leio o projeto, vejo se eu me empolgo com aquilo ou não. Não tem um preço. Não é só que não tem um mercado, entende? É que não é para ter, é porque a regra não é essa, é outra regra. Então, se é que o que deu base para o capitalismo foi essa superigualação entre os indivíduos, quem sabe essa altamente diferenciação dos indivíduos hoje permite que eu comece a ver as trocas de um outro jeito. Então, esse é um dado moderno. O que mais? A produção começa a ser feita por produtores cujos laços de dependência para com o social são mais fortes e evidentes. E se são ainda mediados pelo capital, são cada vez com maior dificuldade. Então, é verdade que então os caras lá para fazerem as músicas, que viraram um disco e que depois eu defino quanto eu tenho que pagar por aquilo ou não, usaram equipamento de gravação, disso, daquilo, usaram tudo isso. Então, ainda tem a mediação do capital ali. Né? E, inclusive, isso é mais claro hoje em dia. Essa coisa de que eu não produzo a partir do meu próprio esforço, não é isso. Aliás, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não é que eu tenho uma recuperação do indivíduo para aquém
do que é o capitalismo. Não, é uma recuperação do indivíduo para além do capitalismo. O que significa isso? Ela não é contra o social, ela se dá via o social. Então, eu compartilho uma porção de coisa com a sociedade, por exemplo, um equipamento que fica muito barato e que eu reconheço que é obra da arte e esforço de milhões e milhões de pessoas antes de mim e que hoje eu posso estar aqui e uso, certo? Ao mesmo tempo que eu compartilho, eu percebo aí dentro o que é a minha cota-parte. O que é a minha arte, o que é o meu trabalho. Ou, pelo menos, essa é uma possibilidade, né? Mas o que eu estou dizendo é que ela já está acontecendo em algumas esferas de troca. Olha o que eu estou chamando a atenção aqui. O fato de que ainda é mediado pelo capital faz com que o capital possa apelar, é isso que eu estou dizendo ali, como em seus primórdios para a violência, né? Violência mesmo. Né? A tal ponto, o Harvey, por exemplo, chama a acumulação capitalista hoje em dia de acumulação por espoliação. Né? O Piketty, que está na moda e tal, dizendo, olha, o que acontece de interessante, desinteressante para nós, né? Mas é que você enxergar que os ganhos da propriedade têm uma dinâmica e os ganhos do trabalho têm outra, né? É você enxergar que os ganhos da propriedade não se regulam só pelas regras do mercado, né? Existe uma violência aí dentro. Então, isso aqui é interessante. Então, essa violência, de vez em quando, ela se faz de maneira absurda. Né? Você bota o cara na cadeia. Um outro, o Aaron é um que se matou. Não sei se vocês conhecem a história desse jovem. Né? Enfim, mas já anunciei isso para vocês. Tá? Não é que essa transição se dá de boa. Né? Em algum momento que outro, você pode ter respostas de todos os tipos. O Brasil é visto como inovador, como, né, essa coisa do nosso marco da internet e tal, é visto como, meu Deus, aqui não está havendo esse super, hiper controle, esse super policiamento dos grandes. Enfim, aqui eu tentei pegar duas fotos assim bem típicas de uma situação e de outra. Né? O que é uma fábrica tradicional, onde as pessoas são quase peças ali de um maquinismo muito mais complexo, e, ao mesmo tempo, o que é uma coisa que pode ter grupo, que pode ter compreensão do que está sendo feito, conhecimento dessa coisa, o que eu estou usando que é social e o que sou eu dentro desse processo. Né? Então, de repente, não é nem isso, né, naquele momento ali, mas eu só quis apelar para essas imagens. A mesma coisa com o símbolo do dinheiro e com o símbolo do Pirate Bay. Eu não sei se vocês acompanham um pouco a história do Pirate Bay, é fantástico. Né? É bem isso que eu estou falando. É um grupo que usa tecnologia com cabeça, não necessariamente os caras, isso que eu estava falando da própria palestra do Fisley, né? Não necessariamente eles têm formação, eles entendem o que eles estão fazendo. Né? E às vezes, quando eles são convidados a falar, sai muita merda. Né? Mas o que os caras estão fazendo é enfrentar a propriedade de uma maneira competentíssima. Né? Aliás, é isso que eu vivo dizendo que o pessoal da economia solidária precisa aprender. Sabe? A maneira de usar os meios, de ser eficiente no uso dos meios, é fabulosa. Ok. Bom, mas o que eu estou dizendo? Essa plasticidade toda, essa coisa de que eu posso ter essa combinação social, individual, essas contradições, isso não é marca do capitalismo desde o início? Sim, é marca do capitalismo desde o início. Né? Essa coisa de que eu promovo a liberdade individual, né? A marca da igualdade formal burguesa, e que é menos formal, mais formal em umas sociedades do que em outras, isso é marca desde o início. Só que o que eu estou dizendo? Aqui, não vou nem passar por isso, todo mundo aqui deve entender essas coisas. Né? O que é o nascimento do produtor independente? Se bem que não, vou passar por aqui sim, porque é interessante. Olha só. A história do capitalismo é essa, tá? Eu só tenho capitalismo quando eu tenho produtor independente. O produtor independente na economia tem tudo a ver com o indivíduo pensando sozinho na religião ou pensando na política, né? São todos desdobramentos que hoje em dia essas teorias muito trabalhadas se juntam, né? Porque se você pega um certo marxismo ou um certo tipo de história, um brodel da vida, as coisas ficam muito separadas. Mas aqui eu já estou dizendo que tem que vir tudo junto. Então, vindo tudo junto, o que dá passagem para esse sistema novo é esse produtor independente. Muito bem, por que eu falei que eu queria dar uma paradinha? Só sobre isso, o resto eu não vou falar não. Todo mundo está careca de saber o que é estado de absolutismo, desapropriação massiva, que é a acumulação primitiva mesmo, o que é o livre-cambismo, imperialismo, monopólio, vocês estão careca de saber isso. Por que o produtor independente eu quero fazer uma pausa? Pra vocês terem uma ideia, recentemente,
recentemente não, porque não acabou ainda. Eu comecei uma reforma da minha casa que não acabou. Que tá uma novela chocante, entendeu? Tudo bem, a Constituição Civil tá bombando, né? Eu tô adorando isso. Qualquer pedreiro ganha o meu salário, principalmente meu salário de federal, não é mais de Unicinos, né? Mas, enfim, aí eu tô achando legal, que bacana, tá. Só que, tirante isso, mesmo assim, não tem, os caras pegam várias obras, tá. Mas o que eu queria contar? Eu queria contar o seguinte, eu passei, então, por vários tipos de mão de obra, né? Desde aquele cara que é o mestre de obras, que tem a equipe dele, que ele vai lá e trabalha junto, né? Mas ele é como se fosse um pedreiro um pouco mais qualificado, que entende mais do negócio, até aquele cara que está na moda hoje, que é o administrador, né? Não é? O engenheiro faz a sua cota de trabalho lá, o arquiteto faz a super divisão do trabalho, que é a grande herança que a gente tem no capitalismo. Só que aí você cria um outro personagem que faz a mediação, né? Para que a pessoa lá, o proprietário, eu vou lá para a universidade, trabalho, não sei nem o que está rolando, nem o que está acontecendo. Tudo bem, então isso também para mim já era novidade, mas aí eu tive a minha experiência própria. Só que agora eu descobri um outro personagem, senão o cara estudou aqui na Unicinos. O cara, olha só, contratei o cara depois que eu pedi um help na internet. Pessoal, pelo amor de Deus, me arrumem um cara para tocar minha reforma aqui, que eu fui abandonada pela terceira vez. Tudo bem. Aí o cara me aparece lá em casa, eu pensei que ele era um administrador, ok? Ou seja, eu contatei com ele, fechei preço, babapá, ele foi lá, fez a visita, fez o orçamento, mas no dia marcado para trabalhar, eu achei que ele ia chegar lá com a equipe, largar a equipe lá e ir embora. O cara chega lá em casa, o cara formado, analista de sistemas, não sei o quê, papapá, abriu um barzinho aqui em Novo Hamburgo e, ao fazer o barzinho, ele recuperou o amor dele pelas artes da construção. Marcenaria, bababá. Resultado, ele chegou lá em casa sozinho, numa pampinha super bonitinha, ok? Eu falei, mas cadê a tua equipe? Ele, não tem equipe, sou eu. Ou seja, ele não era nem que nem o mestre de obras chique, que já não põe mais a mão na obra e já deixa os caras lá, muito menos o administrador, ele era o pedreiro, o marceneiro, o azulejista, o tudo. Ele é a pampinha cheia de equipamentos, máquinas, capital, ok? Então, olha só, ele tem serra disso, serra daquilo, serra... Ele chega e vai montando, parece que ele monta uma fábrica assim na sala. E começa a trabalhar sozinho, sozinho. Esse cara, para mim, é o produtor independente da nova era. Entenderam? Ele tem um super conhecimento, ele sabe lidar com a internet, ele sabe falar, ele sabe conversar, ele sabe ir atrás do que ele precisa, ele sabe que é ela ali que é cimento queimado. Ah, não, como é que faz cimento queimado? Ele vai lá e pesquisa, vê e experimenta e faz. Né? E ele tem todo o equipamento. Esse tipo de personagem, então, olhem para vocês verem, não é só a startup de TI super avançada, né? Startup de TI avançada, que em geral também faz coisas banais. Em geral, são coisas simples, como, por exemplo, aproximar pessoas que querem usar um carro num trecho, a outra no outro. Ah, sim, só que você tem que ter um meio para poder aproximar isso. Tem uma pessoa que domina todas as linguagens. Então, muito bem. Então, é isso que eu estou dizendo. Esse tipo de personagem está voltando a aparecer. Então, tá. No geral, uma novidade que eu estou chamando a atenção aqui é que essas novas relações, etc., tá em um pacote de mudanças que é o que o Marx chamava de General Intellect. Né? Então, por exemplo, o meu querido pedreiro super moderno lá, ele é um cara que domina o General Intellect. Participa, produz dentro disso. Entende? Eu, por minha vez, também. Aliás, o problema é que eu acionei o General Intellect muito lá na frente, devia ter acionado no início. Se no início eu tivesse feito isso, estava de boa. Né? Então, dá para entender? O General Intellect do Marx, e o Marx já anunciava isso, ele dizia o seguinte, quando o trabalho deixar de ser o grande fator explicativo da riqueza, o valor não tem mais sentido, o lucro não tem mais sentido, e tudo vira general, social. Né? E é isto que está rolando agora, entendeu? Mas que algumas vezes o capital não quer que seja assim, algumas vezes os trabalhadores não entendem que é assim, e ficam com saudades também de tempos passados, e a coisa não vai para frente. Tudo bem. Bom, então eu estou chamando a atenção que essa mudança é tamanha que ela não é só uma era de mudanças, como em geral a gente ouve o tempo inteiro, né? Ah, mas é uma era de mudança, uma era de mudança. Não, é mais do que isso, é uma mudança de eras. Porque a quantidade, a variedade,
o fato de que está acontecendo em N esferas ao mesmo tempo pode estar indicando, por que pode? Porque depende de nós. Se a gente vê um certo sentido nessas mudanças e começar a forçar a coisa para uma direção, ela vai para uma direção. Mas se acontecer de outras forças ganharem, ela não vai mais para aquela direção. Então é simplesmente isso. Não está dado, não podemos dizer de antemão para que lado que está indo. Muito bem. Pode pular. Olha só, eu quero mostrar isso aqui, porque aí é que eu falo para vocês. Então Glaucia, estamos entendendo o que você está dizendo. Você está dizendo que a transição feudalismo-capitalismo ocorreu porque houve uma série de mudanças numa série de setores da vida ao mesmo tempo. E que é isso que está acontecendo agora. Ok, mas que mudanças, né? Aí eu dei o exemplo aí do cara da construção, né? Então aí eu quis dar mais exemplos. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, gente, esse treco é genial. Os caras inventaram uma maneira de crianças jogando joguinhos de computador, inventaram um jogo que eles alimentam o jogo com lâminas, com fotografias de lâminas, de mostras de sangue, de populações desprivilegiadas na África que podem estar sofrendo de malária. E o joguinho consiste nas crianças identificarem ali qual é que é, né? Tem lá, não sei como é que é os detalhes, mas as crianças identificam qual é que é o sangue contaminado e ficam super felizes e encaminham. Ou seja, os caras estão simplesmente diagnosticando malária como se fosse diversão de criança. E tudo isso, imagina que alguém tem a ideia, controla, só que só funciona se você envolve uma porção de gente, né? E isso simplesmente facilita com que o remédio vá parar lá. Coisa que era muito difícil você deslocar um médico, um laboratório para a comunidade carente, para depois identificar, para depois trazer informação, né? Então, tudo isso por quê? Online? Porque eu tenho as informações, eu sei aonde é que está, onde é que veio aquela amostra que aquele gurizinho ali identificou, né? Então, esse é um exemplo. Esse aqui é uma coisa que acontece no Chile também, que é fantástico, que é uma forma de canalização de água. Essa aqui vocês devem ter ouvido falar, né? Essa todo mundo viu na rede. Como é que o cara produz luz com um sisteminha absolutamente simples e que, enfim, ganha prêmios, ganha isso, ganha aquilo. Pode passar. Bom, então o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo organizar, primeiro coletar informações sobre tudo isso. Então quem desenvolveu o ratinho que é usado para poder detectar minas que vão explodir lá não sei aonde, né? Quem é que está nesse projeto? É essa ONG ou esse sei lá o quê? Esse grupo de jovens ou essa startup? Eu não tenho nenhum preconceito a princípio. É isso que eu estou dizendo. Eu não vou pesquisar só quem é da economia solidária, entendeu? Só quem é uma organização não lucrativa. Não, para mim não tem essa. Para mim é pensar pelo fim. Quem é que está fazendo alguma coisa que não entra nos circuitos tradicionais do mercado? Certo? O que significa não entrar nos circuitos tradicionais? Não tem preço, não tem título de propriedade, o que não significa que não envolve dinheiro. Tá? A questão não é o dinheiro é o mediador. A questão é o que o dinheiro media, certo? Se ele media uma relação de propriedade que eu tenho com uma mercadoria, pronto, isso é mercado, né? Mas se ele media mais do que isso, nem estou dizendo que isso também não possa entrar. Pode e entra. Pode e entra, porque não tem como eu fazer isso se eu não for lá e comprar um computador. Então, o computador é comprado, não tem jeito, ok? E, aliás, eu costumo dizer que o problema não é também o mercado. Mesmo o mercado como instância de mediação, ele pode ser, como o Polanyi bem mostra, tem mercados e mercados, né? O Brodel tem uma frase que eu adoro, que ele fala que o capitalismo é o antimercado. Olha que genial, né? Eu brinco com os meus alunos liberais, eu falo assim, vem cá, vocês são muito mais utópicos do que eu, entendeu? Acreditar em livre mercado é a coisa mais utópica que eu já vi na minha vida, entendeu? Livre mercado é mais radical do que comunismo, certo? Então não é isso, não é não ter mercado. É que tipo de mercado, que relações que tem. Então mesmo que existam essas relações de compra e venda, com alguma forma de propriedade, etc, etc, tem que ver se elas convivem com outras relações, né? Se eu não esgoto isso que está acontecendo ali, só ali. Muito bem, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar. Coletar essas experiências todas. Para vocês terem uma ideia, tem gente que já faz isso. Não é aqui. Aqui eu estou simplesmente listando o que o Harvey fala que são essas várias esferas, né? Relações com a natureza, relações entre pessoas. Gente, vocês viram um cursinho de inglês que não sei quem bolou, que são os aposentados
né, de Canadá, Estados Unidos, Europa, que dão aula para os adolescentes. Olha que genial! Aí está lá o aposentado que não tem o que fazer, que não tem nem mais amigo, que não sai de casa, ele está dando aula para adolescente da América Latina, da Ásia. É genial! Entende? Então, como é que a gente aproxima tudo isso e coleta num lugar só? Então então tem a ver com relações pessoais, relações com a natureza, relações com o mercado, serviços, afetos, etc, etc. Mas, aqui elas estão resumidas. Novas formas de troca e consumo, novos produtos, novos serviços, novas formas de organização de mercados, que pode ser uma coisa simples. Vocês já ouviram falar no Comidinha de Rua, em Porto Alegre? Né? É genial! É genial! Então as pessoas estão simplesmente achando graça nesse tipo de coisa paralela, né? Alternativa. Né? E sem muitas exigências para esse alternativo. Né? Vamos ver, depois a gente vê se entra no meu rol de alianças ou não, políticas. Né? Depois eu denuncio se eles são capitalistas ou não. Né? Mas não, primeiro vamos ver que variedade, que experimentos a gente tem. Novos processos de trabalho também entram aí dentro, muitas vezes dentro da própria empresa capitalista. Na última Black Friday nos Estados Unidos, não sei se vocês viram essa, o cara, nem sei o nome lá do super capitalista, de uma grife famosa, propaganda de página inteira nele no New York Times. Não compre a minha roupa. Propaganda do cara, não compre a minha roupa. Claro que é a velha história, entendeu? Hoje em dia que tá tudo, como diz o Zizek, né? Tá tudo trocado. Café sem cafeína, romance sem romance, então tá tudo... De repente o cara tá fazendo uma baita propaganda da marca dele dizendo não compre a minha roupa. Né? Só que isso também é um sintoma de que a mercantilização não é suficiente. Não é suficiente eu falar compre a minha roupa, vista a minha roupa, troque de roupa todos os dias, troque seu guarda-roupa todo de novo. Não é suficiente. Já é uma apelação você dizer não compre. Né? A questão é se os caras estão controlando isso. Né? Será que eles estão controlando o resultado positivo de dizer não compre e as pessoas comprarem mais? E se as pessoas levarem a sério e não comprar mesmo? Né? Então, bom, aí é que tá. As pessoas não vão comprar mesmo só por causa disso? Não. Mas se outra série de coisas estiverem acontecendo juntos, se pegar mal eu chegar lá no Comidinha de Rua com uma bolsa Louis Vuitton, eu vou começar a não querer ir de bolsa Louis Vuitton. Eu vou pegar uma feita com o resto da almofada do meu ano passado lá em casa. E vou achar legal que assim seja. Então, é esse que é o todo pacote de coisas envolvidas. Então tá, já falei isso, novas formas de relação com a natureza, relações entre pessoas, a coisa da relação entre pessoas. Se tem uma coisa que muita gente fala que a internet não é essa possibilidade positiva, é porque ela esvazia os contatos reais, né? Gente, se a gente fala isso sem pesquisa na área, e é por isso que é importante, né, os acadêmicos pegarem esse tipo de tema para poder pensar, a gente não sabe. Pode ser que sim e pode ser que não. O meu filho mais viciado em internet tem mais amigos que todo mundo. Faz questão de visitar todos os amigos que já jogaram com ele uma vez na vida. É famoso, ele é um nome nacional. Né? Eu brinco com ele, nossa, mas é famoso. Né? Todo mundo sabe quem é o Smé. Né? E, inclusive, conhecem ele porque ele simplesmente, o jeito que ele joga, o jeito que ele gosta de jogar, muita gente reclama. Porque são jogos de clãs, né? Em geral, um grupo joga contra outro grupo, e ele vive dando dica para o outro clã. Aí a turma do grupo dele reclama, ele fala, não, mas assim que é legal, porque aí o jogo fica cada vez mais difícil. Tem empresas capitalistas que, sabendo disso, simplesmente liberam o jogo grátis para quem joga. Porque a cada momento os próprios jogadores estão desenvolvendo novos instrumentos para poder problematizar o jogo. Então, vocês estão entendendo? É isso que eu estou dizendo, a gente não sabe no que vai dar. A gente não sabe se isso vai dar em alguma coisa que o próprio capital se aproprie, mesmo que ele use de expedientes anticapitalistas, pré-capitalistas, violentos em última instância, ok? Então pode ter essa solução e pode ter uma outra, das pessoas começarem a gostar de não ganhar um jogo, das pessoas começarem a gostar de não ficar trocando de roupa e comprando um novo o tempo inteiro. Né? Só que tudo depende do fortalecimento de tudo isso. Né? Pode passar. Obviamente, a última coisa lá são novos arranjos institucionais. Né? O último ponto lá. É até bom comentar isso. Vocês já ouviram falar no movimento Cinque Stelle na Itália? Cinque Stelle? Né? É muito interessante. Que eu saiba, inclusive, era essa a intenção da Marina com a rede aqui. Mas não rolou, não colou muito bem. Qual é que é a ideia? Aliás, esse é um exemplo interessantíssimo de falar. Porque tem gente que pensa, é o novo, né?
Não é partido, não é tradicional, não tem as estruturas carcomidas, babá. Sim, mas se é que tem um potencial bacana, porque tem um perigo também. Mal ou bem é super centrado numa figura, né? Um cara que é um super comediante, de um sucesso de mídia, de público fantástico, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem uma coisa super democrática, né, discutida, participativa, etc., tem uma super personalidade no meio, né? Mas olha só, aonde que ela promete ser uma inovação de verdade? Porque junto com essa estrutura, eles recuperaram as casas del lavoro lá do período de 1920, 30, do período comunista, entenderam? Então, olha só, tá em jogo. Eu não vou dizer assim, olha, o Movimento 5 Estrelas é o futuro da política, entendeu? E é o fim dos partidos e realmente é uma outra coisa. E nem vou dizer, olha, não, é uma merda, é a mesma coisa que os demais. Não, está sendo jogado esse futuro dessa experiência agora. O que eu estou dizendo que é interessante é que novas experiências estão nascendo, né? Eu que sou ex-petista hoje, mas fui petista do momento de formação e tal, a grande novidade que era o PT no seu início, os núcleos de debate, né, que você ia lá, e aí sim, elege um delegado, que depois vai para o encontro, que depois elege não sei o quê, que depois elege a tese. Isso que foi uma novidade fantástica que depois desapareceu, e ficou anos sem acontecer nada. Essa história dos 5 estrelas é isso. Os caras estão fazendo isso. Discussões, eleições de prioridades, discussões de temas complicadíssimos, que na política tradicional ninguém faz mais. Não, os capa preta discutem aí se é para o Banco Central ser independente ou não, e a gente vota em quem o meu, né, aquele que eu voto sempre lá, dizer que eu tenho que votar. Mas eu mesmo não tenho a menor ideia se o Banco Central tem que ser independente ou não, né? Pois é, eles estão reinventando esse negócio. Mas aqui também, outro caso que eu vivo dizendo, no caso brasileiro, gente, uma coisa que eu queria estudar, se alguém na antropologia, alguém em algum lugar estiver estudando isso, pelo amor de Deus, me chama, me manda. Vocês leram, acompanharam a história do Fora do Eixo? Meu Deus, briguei com alguns amigos que já dizem que, então, fora do eixo é capitalista, todo mundo é bandido, blá, blá, blá. Outros, não, é a oitava maravilha. Né? Eu, não é nenhuma coisa nem outra. E eu quero aprofundar no estudo. Eu quero saber o que eles fizeram. Como é que é essa coisa de organização? Como é que é essa coisa da moeda alternativa? Como é que eu quero aprofundar esse negócio. Para mim, o Fora do Eixo cabe exatamente nisso aqui, ó. É um experimento institucional, porque eles estão fazendo isso. Eles estão organizando uma forma diferente de promover cultura, de levar para o interior, de fazer política, porque é isso que eles estão fazendo junto também, né? E o que eles têm de mal ou de bem, eu só vou saber de direito se eu ver e estudar de verdade. Eu não estou entrando nessa discussão já para tomar partido sem saber. Enfim, então o que eu quero fazer? Eu quero ver, medir e analisar. Certo? O que eu quero ver, medir e analisar? Tudo isso. Disponibilizações gratuitas de livros, músicas, cursos, hospedagem. Como é que vão ficar as universidades? Se já eu quero assistir um curso de macroeconomia de Harvard. Entendeu? Eu baixo lá em casa e assisto. Por que eu vou pagar para poder ir para a universidade, né, pegar aula com sei lá quem? Então, é isso que está acontecendo. Então, se a gente não pensar logo como vai fazer para inventar essa outra economia, muita gente vai apelar para a violência, entende? E vamos ver quem vai ganhar, e muita gente vai poder realmente se adaptar e inventar uma outra coisa nova. Vender outra coisa. Não dá para vender o curso. Eu tinha um amigo aqui de Unicinos, um professor aqui, que ele falava uma coisa que eu achava muito interessante. Ele falava assim, tem muito aluno que paga os cursos na Unicinos, mas ele paga só para ele dizer que ele está na universidade. Ele paga para vir ter contato com as pessoas. Não necessariamente isso é ruim. E se isso for legal mesmo? E se é um saco ficar no trabalho, num trabalho em geral chato, né? Aquele aluno que está aqui, que de repente já é um cara que se sustenta, já tem seu emprego, etc e tal, mas ele está querendo realmente conhecer, está querendo saber mais coisa, ter contato com a gurizada. Ué, e se isso for alguma coisa que eu possa fazer? Entende? Então, o que a gente tem que fazer é pensar isso rápido, né? E não necessariamente só com a intenção de se sustentar economicamente, mas não também sem a intenção de se sustentar economicamente. Tudo bem, então, compra, venda e aluguel que são relacionados, que são conveniados, acordados diretamente com as pessoas. Eu só faço isso. Eu não sou rica, né? Que nem eu digo, meu salário diminuiu, é bom lembrar, né? E nem por isso eu deixo de viajar, eu uso Couchsurfing, eu sou super militante do Couchsurfing há um tempão, Airbnb, é carro, é isso, é aquilo, e é
cada vez mais fácil, cada vez mais barato, cada vez mais interessante. Estive na Turquia uns anos atrás e eu brinco com todo mundo, eu já sabia o que ia acontecer na Turquia antes de todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque a casa do pessoal onde eu fui hospedada, das várias pessoas, né, em geral gurizada, né, muito mais jovem, mas todo mundo dizendo, não, o negócio aqui está ruim, mas o que está ruim, o que está rolando? A gente não sabe direito, mas as políticas do governo estão mais privatistas, então estão mais modernizantes, ocidentalizantes de um lado, e ao mesmo tempo, na coisa mais cultural, cotidiana, da convivência, dos relacionamentos, tem um retrocesso na coisa mais xiita, mais, olha, véu, bebida, né? Então, assim, tudo isso você bebendo e aprendendo e vendo ao vivo em cores, de graça e, enfim, super bacana. Bom, então, gente, tem tudo isso. Criação de redes de comércio justo alternativo, formas diferentes de arrecadar dinheiro, o Catarse, não sei se vocês conhecem também, né? Que é uma super iniciativa de crowdfunding no Brasil, que está funcionando para muita coisa, né? Que é um tipo de selecionamento de projetos o mais democrático que existe. Não passa por um burocrata. Não é alguém lá, imagina, um edital do MEC, né? do MINC, sei lá do que você ganha porque uma turma avalia. Imagina quanta opção de gente avalia. E vê aquele projeto e resolve dar dinheiro para aquilo, não. Eu acho fabuloso, né? Imagine como é que os bancos vão reagir a isso quando isso chegar realmente na finança, realmente na credibilidade. Como é que vai ser? Né? Então, é isso que está rolando. Esse aqui... olha aqui, está aqui. Esse é um dos sites que organiza informações sobre essas coisas que eu estou falando, né? Só que o que acontece com as informações? Elas não entram, e tá aí uma coisa que eu só sei dizer o que eu quero, não sei dizer como é que faz aquilo que eu quero, mas elas não entram nas páginas já direcionadas, entende? Aonde fica o empreendimento, quantas pessoas trabalham naquilo, que tipo de coisa é feita ali, para onde que vai depois. Então, não tem isso. Então, fica aparecendo coisas muito diversas. Né? Uma na área de cultura, outra na área de finanças, outra na área de saúde, outra na área de sei lá o quê, mas eu não sei como organizar tudo isso. Segundo a Wiki, a maior rede de computação pública do mundo para lidar com projetos de pesquisa científicos, essa sim opera do jeito parecido que eu quero. Que é a IBM que montou, vê altas utilidades, né? Mas que ela faz exatamente isso com informação científica. Então, eu quero fazer alguma coisa parecida com informações desse tipo de empreendimento alternativo. Vamos chamar de maneira assim bem genérica. Pode passar. Bom, aqui são vários exemplos que eu fui achando, procurando, conversando, né? Olheirômetro, papapá, mas é isso que eu estou falando para vocês que eu quero que entre. Mas eu quero que entre no sistema de maneira já induzida. Sabe? Como se eu recortasse a informação e ela fosse entrando lá de tal maneira que ela facilitasse eu colidir essas informações. Então, aqui só tá exemplos, né? Pode passar. Esses aqui vocês já conhecem, né? Isso aqui é baseado numa metodologia que o pessoal desenvolveu em Zurique, que é fantástica, que é exatamente a partir das informações conhecidas no mercado de ações, né, que tem lá vários países, você tem que dar todo né, bastante transparente, todo um pedigree do negócio, e os caras vão identificando quais são os laços que aquelas empresas vão tendo umas com as outras. Você vai desenhando, né, toda aquela rede de conexões, sabendo quem é proprietário do quê. E foi isso que eles adaptaram e fizeram ir para o Brasil. O Airbnb, quem não conhece também, que é essa coisa de trocas de casas e carros, que é muito legal. O Couchsurfing, que é super interessante. O Couchsurfing, para vocês terem uma ideia, ano atrasado, eu acho, que Berkeley quis fazer uma pesquisa e precisava, sobre Couchsurfing, mais ou menos parecida com isso que eu quero, né? Tirasse um pouco a motivação das pessoas para estarem ali, como é que elas mantêm aquilo. Quem faz isso para mim? É como se eu estivesse querendo perguntar isso, entendeu? Quem faz isso para mim? Quem monta isso? Sobrevive do quê? Eu não estou pagando. Como é que esse cara gasta tempo para montar isso? É um treco racional, fácil, né? Tem um indicativo ali para as pessoas que são mais medrosas e tal, de perfis com vários feedbacks, né? Deve ter um escritório, tipo os caras da Wiki também, né? Tudo bem que de vez em quando é um milionário que faz isso, né? Mas
São tantas pessoas fazendo essas coisas que eu quero saber como é que elas vivem, como é que elas trocam. Entende? Então tá. Então a própria Universidade de Berkeley também estava super curiosa para saber o que era essa comunidade, como é que as coisas aconteciam ali dentro, blá, blá, blá. Só que aí o que o pessoal fez? Eles acharam que era alguma coisa, acharam corretamente, que dizia respeito aos usuários. Né? Então eles fizeram uma pesquisa interna para saber se nós, usuários, aprovávamos a cedência, né? Diferente daquela coisa, né? Por fora, né? que os americanos fazem. Eles estavam perguntando para nós se a gente autorizava que os nossos dados, informações e tal, fossem ali disponibilizados para a universidade. Eu disse que sim, eu aprovava. Eu quero mais é que alguém faça essa pesquisa, eu vou adorar. Só que o conjunto da comunidade deu que não. Não queriam que liberasse. Né? Mas, enfim, é mais uma alternativa dessas. Acabou. Porque isso aqui são outros exemplos, esses vocês devem conhecer. Outro que vocês devem conhecer, pode passar. Acho que agora só tem isso. Muito bem. E isso aqui foi por onde eu comecei. Então, a ideia é essa, pessoal. Eu acho que essas alternativas, essas formas diferentes de organizar a produção, as trocas, as relações sociais, a política, as relações com a natureza, elas estão ficando muito variadas e muito imbuídas dessa filosofia anticapitalista na prática. Na prática, mais do que ideológica, mais do que com conteúdo já pronto, em que você possa identificar o que é o quê. Só que eu preciso de ajuda para poder efetivamente saber o que é, o que elas promovem, como é que elas funcionam. E a ideia, então, era essa.